Olá, em resposta às perguntas encaminhadas pela jornalista Cláudia Costa, da revista eletrônica Ideias Delas, eu gostaria de discorrer um pouco sobre o meu ponto de vista e minha experiência como professor pesquisador da Fundação Dom Cabral nas linhas de estratégia e inovação. Primeiramente, os principais problemas que as empresas familiares estão vivendo hoje, eu dividiria em três grandes partes. A primeira parte seria a constatação efetiva da chegada da transformação digital nas organizações e como isso pode afetar e como isso pode, de fato, transformar os negócios e as empresas brasileiras, as empresas familiares. É ainda uma incógnita. Há muito sendo estudado, há muito sendo trabalhado e desenvolvido para esse fim. O segundo grande ponto ou problema que eu identifico é a retomada do crescimento. O retomada do crescimento hoje eu me refiro muito a volume de vendas, a faturamento, a representatividade das empresas em termos de negócio efetivamente. O Brasil hoje apresenta sinais de retomada do crescimento do consumo, redução do endividamento das famílias, inflação controlada, taxa de juros cada vez caindo mais, e aí vem o grande ponto que eu escuto com muita frequência nas mesas de discussões das empresas em termos de estratégia, em termos de modelos de negócio, em termos de previsibilidade futura. Essa retomada será crescente, será com grau de inclinação positivo, ela será estável, até de que forma eu posso considerar isso como algo favorável ao meu planejamento. E por fim, o terceiro grande desafio ou problema enfrentado pelas empresas seria o processo de sucessão. O processo de sucessão dividido em dois grandes grupos. Por um lado, a sucessão de cargos críticos de executivos de carreira que estão na empresa já há muito tempo, e a maioria das empresas, se a gente for fazer uma análise a partir da abertura do mercado na década de 90, da economia brasileira sendo aberta, incentivaram-se vários empreendedores naquele então para a criação de empresas principalmente na área de serviços e inclusive em algumas indústrias. Passado, então, se você traz isso na linha do tempo, passado um bom período de tempo aí, discorrido esse tempo, o que a gente tem? A gente tem uma nova realidade, os executivos estão numa nova fase e eles estão buscando irem para outros postos, assumirem novas funções ou até mesmo se aposentarem. Por outro lado, a sucessão familiar de proprietários de organizações que têm ali os seus filhos, os seus potenciais filhos como potenciais sucessores ao cargo de liderança, ao cargo de presidência, que é um outro desafio. Nem todos estão interessados em assumir as operações de uma organização. Um outro ponto é quando é que se inicia o processo de sucessão. Eu acredito que inicia-se quando se estabelecem claramente os objetivos. Há uma conversa clara, tanto com o executivo quanto com o familiar, que para a necessidade e continuidade da busca da longevidade empresarial, deve-se levar em conta o processo de sucessão. E esse processo de sucessão deve ser materializado. Por um lado, os executivos identificando seus sucessores dentro das suas equipes e, por outro lado, os filhos egressos de segunda, terceira geração, para dar continuidade ao empreendimento familiar, devem ser consultados, devem ser respeitosamente ouvidos para identificar se eles têm interesse de dar continuidade como um membro da família liderando os empreendimentos familiares. Esse processo ele não tem data, não tem período, ele precisa ser iniciado quando as constatações e as conversas sejam claras a esse fim. E por fim, os cuidados que eu acho que devem ser tomados durante o processo de sucessão, eu resumiria em três grandes cuidados. O primeiro, ouvir com atenção as expectativas tanto do sucessor quanto do potencial sucedido, se ele realmente gostaria de ir para outra função, tanto no âmbito da família, respeitando a senioridade, a experiência acumulada por aquele fundador, por aquele senhor que trouxe a empresa até onde ela chegou. Por outro lado, aquele executivo que também carrega, ao longo dos anos, uma experiência naquela organização e em outras organizações, a fim de quê? De transferir esse conhecimento. Né? Que aí vem meu segundo ponto, o segundo cuidado, é o processo de transferência do conhecimento, é o processo de preparação. Eu acho que tem que ser muito bem administrado, muito bem controlado em termos de formação dentro e fora da organização, com escolas participando e também com experiências de benchmark em outras instituições. E por fim, o terceiro e último cuidado que eu acho que vale a pena destacar aqui é dar
a todos aqueles que foram sucedidos uma perspectiva de longevidade, de posição de consulta, posição de relacionamento e manutenção desse relacionamento. As organizações, para serem longevas, elas precisam do histórico que se viveu, a experiência, o conhecimento tácito e as projeções futuras, que caberá e estará a cargo das novas gerações e dos novos gestores que ocuparem novas funções. Então, em termos gerais, eu resumo em poucas palavras um pouco da minha experiência e vivência circulando por empresas no Brasil e fora do Brasil relacionadas à gestão de empresas familiares. Muito obrigado.